Olá, tudo bom? Hoje separei para você uma lista com 10 remédios comuns que muitas pessoas usam no dia a dia e que podem estar fazendo você ganhar peso. Tem gente que está fazendo uma alimentação mais equilibrada, tem feito atividade física, mas está com mais dificuldade de conseguir emagrecer. Isso pode estar relacionado com a sua medicação. Vou te explicar quais são esses remédios para você ligar a antena aí. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e eu mesmo, o nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre esses medicações, né, esses remédios que podem fazer com que você ganhe mais peso. Quero deixar um super parênteses aqui de que eu não tô falando mal desses remédios necessariamente, e que pode ser que para algumas pessoas eles façam ganhar peso e para outras não, isso sempre vai variar de pessoa para pessoa, e que você nunca deve parar de tomar o seu remédio por conta própria. Fala sempre com o seu médico, se for o caso. Ah, a Patrícia falou do remédio tal, eu tomo esse remédio, estou com dificuldade para ganhar peso. Será que ele está me fazendo ganhar peso? Você tem que conversar com o seu médico, porque de repente pode ser sim e ele vai substituir por um outro que vai causar menos impacto para você. É sempre importante que você fale com o médico antes de mudar o remédio, porque ele prescreveu, ele sabe a dose e ele sabe as alternativas para não botar a sua saúde em risco. Se você gosta desses vídeos, eu já falou mais sobre a relação da alimentação, da medicação e do ganho de peso, já deixa a sua curtida que eu venho aqui, faço mais vídeos assim para você. E escreve para mim aqui embaixo se você toma algum remédio de uso contínuo. Tem algum remédio que você tome todos os dias por indicação do seu médico? Qual é? Coloca para mim aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário. Primeiro remédio aqui da nossa lista é um remédio utilizado para controlar a pressão arterial, para abaixar a pressão arterial. São os beta-bloqueadores. Você deve conhecer com o nome de atenolol, com o nome de metoprolol. Eles são utilizados para fazer com que a pressão arterial fique mais compensada, mais baixa. E ele pode diminuir também a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco, e pode alterar o metabolismo, fazendo com que você fique mais lento, mais cansado, com menos disposição para atividade física e até com maior tendência de ganhar peso mesmo, gordura realmente. Isso acontece principalmente no começo do tratamento e normalmente a pessoa tem uma adaptação e consegue melhorar com relação a isso. Agora, se você está ficando muito cansado, sem disposição para atividade física, e reparou que isso teve um impacto no seu ganho de peso, é importante que você fale com o seu médico para verificar se a dose está certa, se ele poderia, de repente, modificar para algum outro tipo de remédio para controlar a pressão também. Segundo remédio da nossa lista também é um remédio para controlar a pressão, são os diuréticos. Existem vários tipos de diuréticos diferentes aqui. Eu até tenho um vídeo no canal falando mais sobre o uso do diurético de forma indiscriminada e o perigo que isso traz para você. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas os diuréticos normalmente agem fazendo com que você elimine o excesso de água, de líquido e o excesso de sódio através do xixi. Ele aumenta a diurese, né? Por isso que ele é diurético, faz com que o volume de urina de xixi seja maior. Então, quando você urina mais, você libera mais água, mais líquido e mais sódio, compensando a pressão, diminuindo a pressão. E isso faz com que o seu corpo fique sedento. E então acaba sendo um efeito interessante porque o centro da sede fica próximo ao centro da fome. Muitas vezes você acha que você está com fome, mas você está com sede. E o organismo acaba querendo absorver mais água para dar uma compensada. Então isso pode fazer com que você tenha também uma retenção de líquido por conta do uso excessivo de diurético, principalmente quem usa diurético sem orientação médica. Eu vou deixar aquele vídeo aqui bem legal falando mais sobre isso. E lembra sempre, né, gente, remédio que pode mexer com o ritmo cardíaco, que pode mexer com eletrólitos, é muito mais importante ainda que você sempre use com orientação médica, para qualquer remédio, mas esses mais ainda. Alguns remédios para controlar o diabetes, para controlar o açúcar do sangue, também podem fazer você ganhar peso. Não são todos, são alguns mais específicos, como por exemplo a gliclazida, podem fazer com que você tenha uma maior secreção de insulina, o que vai fazer com que você pegue aquele açúcar em excesso do seu sangue, né, que tá lá, por isso que você tá com a diabetes, o açúcar do sangue tá aumentado, e guarde e estoque em forma de gordura, né, porque, claro, não tem como a gente armazenar de outra forma. Então, ele converte isso em triglicerídeo ou armazena em forma de gordura no seu organismo, aumenta os triglicerídeos também. Isso não acontece com todos os remédios para controle do diabetes. Ainda bem, a metformina, por exemplo, não tem esse efeito colateral,
Mas é importante que se você começou a tomar algum remédio para o controle do diabetes diferente, novo, e começou a ter ganho de peso, é interessante que você fale com o seu médico. Ainda com relação a remédios para controlar o diabetes, não tem como a gente não falar da insulina. A insulina é o maior hormônio anabólico que existe e ela, mais uma vez, né, eu acabei de explicar, ela vai pegar aquele açúcar em excesso do sangue e vai guardar dentro das células adiposas. Claro que no caso do diabético tipo 1, ela é completamente imprescindível para a vida, não tem como a gente nem pensar em falar para a pessoa diminuir a quantidade de insulina necessariamente, né, sem orientação médica ou parar de tomar. Isso não existe essa possibilidade. Mas no caso do diabético tipo 2, que muitas vezes está tomando a insulina porque está com a glicose muito descompensada e até mesmo os hipoglicemia antiorais, como no caso da metformina ou outros, não estão conseguindo mais fazer efeito, a pessoa acaba tendo que usar a insulina. Então saiba que quanto mais insulina você toma por dia, maior é a chance de você acumular mais peso. No caso diabético tipo 1 e até mesmo do tipo 2, você consegue diminuir a quantidade de insulina com relação à quantidade de carboidrato que você consome, mas sempre você vai ter que fazer isso com orientação do seu endocrinologista, principalmente com relação à insulina ultralenta e lenta, que normalmente são esquemas mais organizados pelo médico. Para quem faz contagem de carboidrato, normalmente você vai ter uma flexibilidade maior, e você já deve saber disso, mas então lembra sempre que uma alimentação equilibrada é muito importante para ajudar a controlar o diabetes e também vai te ajudar a evitar o ganho de peso. Outro grupo de medicamentos que podem fazer com que você ganhe mais peso são os anticoncepcionais. Então, nesse caso aqui eu tô falando com as mulheres, né? Os anticoncepcionais, a pílula do dia seguinte, DIU, que tenha também dispositivo hormonal associado, enfim, né? Implantes hormonais, injeções hormonais, podem ter um desequilíbrio da secreção hormonal, né? Na verdade, você não vai ter secreção, né? Da ingestão, né? De hormônio, digamos assim, né? Que você vai acrescentar mais hormônio ali, vai ter um desequilíbrio dele no seu organismo. Isso pode causar uma retenção grande de líquido, que vai causar um grande ganho de peso para algumas mulheres. Normalmente, esse ganho de peso está relacionado com retenção de líquido, não está relacionado a acúmulo de gordura. Mas pode acontecer para algumas mulheres, e aí nesse caso é interessante falar com o seu ginecologista, porque existem pílulas e hormônios que não fazem esse tipo de acúmulo de líquido e ganho de peso, assim, pode ser uma alternativa para você. Então lembra sempre de falar com o seu médico para ver qual é a melhor opção no seu caso. Outra medicação que pode contribuir para o ganho de peso, essa sim, fatalmente vai contribuir, é muito difícil que ela não altere seu peso de jeito nenhum, são os corticoides, como por exemplo a prednisona. Eu tenho até um vídeo falando mais sobre ela aqui no canal, e um outro falando de forma geral sobre o corticoide, se ele engorda, como melhorar o efeito dele no organismo, né, com relação à parte metabólica, porque a gente sabe que ele aumenta muito a quantidade de cortisol no nosso organismo, vai fazer com que você tenha depressão de tecido muscular, acúmulo de gordura, desequilibra o metabolismo da glicose, aumenta a quantidade de glicose circulante, além de inchar bastante. Então, de fato, ele pode fazer com que você enche, principalmente se você tomar altas doses por muito tempo. Se for o seu caso, assista os vídeos, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, que eu tenho muitas dicas legais, inclusive de alimentação lá, que podem te ajudar. Os anti-histamínicos, ou seja, os remédios para alergia, também podem fazer com que você ganhe mais peso. Isso porque os anti-histamínicos modificam um pouco essa sinalização de saciedade e de fome no nosso organismo, podendo fazer com que você fique com mais fome e coma realmente mais. Então, se você é uma pessoa muito alérgica, que vem usando muito remédio para alergia, vem ganhando muito peso, é importante falar com o seu médico, porque podem ter outras opções para ajudar você a controlar a alergia sem impactar tanto no seu metabolismo e no seu peso. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como é o caso do Prozac, por exemplo, eu tenho um vídeo falando sobre ele aqui no canal também, inclusive sobre essa questão de ganho de peso, podem levar ao ganho de peso para algumas pessoas. Os estudos sugerem que isso pode estar relacionado à própria questão da melhora da depressão, da vontade de comer mais, estar mais bem disposto, quero cozinhar, quero sair, quero comer. Isso pode fazer com que a pessoa se alimente mais do que ela se alimentava, volte a ter mais prazer em outras coisas. Isso pode levar a um ganho de peso, sim, para algumas pessoas. Tem que ficar ligado e tentar se controlar mais com relação a isso. Existem outros tipos de antidepressivos, os tricíclicos, como a amitriptilina ou a noritriptilina, que fazem com que você tenha, na verdade, um outro tipo de mecanismo para o ganho de peso. Ela pode aumentar o seu apetite realmente e estimular a fome, né, e favorecer o ganho de peso.
Muitas pessoas que começam a consumir medicamento psiquiátrico para depressão ou para alguma outra questão relacionada, reclamam muito do ganho de peso, e isso acaba às vezes desestimulando a pessoa a continuar no tratamento. Então é muito importante que, se você conseguir, faça um acompanhamento com o nutricionista junto com o psiquiatra, porque não para de tomar o remédio por conta própria. Isso pode ser perigoso para você, para sua saúde, e claro, né, que para a parte psiquiátrica, psicológica, muito também para o seu bem-estar do dia a dia, mas não só. Para a parte de neurotransmissores e funcionamento cerebral, pode ser realmente perigoso para você. Então, é interessante que você faça uma reeducação alimentar, que você tenha um plano alimentar, porque, de fato, ele pode fazer com que você tenha mais apetite. Mas se você estiver bem orientado, souber os horários para comer, se você estiver em déficit calórico, você vai emagrecer, inclusive. Então, é importante que você tenha essa noção de que ele não é sempre para as pessoas que vai fazer o ganho de peso, e mais relacionado com o seu próprio controle da fome. Existem alguns medicamentos para enxaqueca, como o metoprolol. Aí, nesse caso, também a amitriptilina entra também, podendo ser usada para tratar a enxaqueca para algumas pessoas, paroxetina. Esses remédios também podem contribuir para o ganho de peso para algumas pessoas que fazem uso crônico deles para prevenir enxaqueca. A enxaqueca é um problema terrível, né? Quem sofre com enxaqueca fica completamente sem condição de fazer nada durante as crises e precisa fazer um tratamento preventivo. E alguns desses remédios podem fazer com que você ganhe peso. Eles podem alterar essa secreção de alguns hormônios no nosso organismo e você fica com mais dificuldade de sensação de saciedade. Então, esse equilíbrio de fome e saciedade fica mais desorganizado, e você passa a sentir mais fome, ficando com mais dificuldade de controlar o peso também. Além disso, ele também pode lentificar o metabolismo e favorecer o acúmulo de líquido, né? Causar mais inchaço. Então, se isso estiver acontecendo com você, saiba que existem vários tipos de remédios para evitar enxaqueca, para prevenir enxaqueca. E mais uma vez, falando com o seu neurologista, de repente ele pode te indicar um que faça menos efeito assim para você e que você consiga levar melhor o tratamento. Me conta aqui embaixo, então, se você usa algum desses remédios ou mais de um. Às vezes a gente usa vários desses, né? E qual foi a sua relação com o peso? Você ganhou peso? Quanto peso você ganhou? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.